Boa tarde, irmãs. Louvamos a Deus por mais uma semana de novembro que passamos. Semana passada não pude estar com as irmãs, mas essa semana, graças a Deus, estamos aí para louvar e honrar o nome do Senhor Jesus, aquele que tem estado conosco todos os dias. E esse mês de novembro, então, nós teremos o nosso Café com Gratidão, louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Aqueles a quem honra o Senhor honrará. E aqueles que agradecem, têm o coração agradecido a Deus, o Senhor há de abrir as janelas do céu e abençoar a cada um na sua casa. Por isso nós louvamos e agradecemos o nome do Senhor. Mais uma semana que estamos entrando, então, nesse mês de novembro. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus, queremos te louvar e te agradecer por esta tarde, por este dia, por esta semana, já essa segunda semana de novembro, ó Pai. Ser conosco e com aqueles que estão me ouvindo nesse momento, por isso que eu te louvo em nome de Jesus. Amém. E hoje alguém muito especial para trazer a palavra do Senhor, uma palavra sobre gratidão. O nosso pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, pastor Valdo Vargas. Amém. É uma alegria estar com as irmãs nesse momento, nesse dia, no Café com Gratidão. Agradeço a Deus pela vida da Elaine, das irmãs, da diretoria do Master, da SAF, e gostaria de deixar uma palavra de Deus nesse momento. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pelo café com gratidão e obrigado pela tua palavra. Pedimos, Pai amado, que nada atrapalhe esse momento e que esse momento seja teu e o Senhor fale ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados, porque não somos merecedores, e pela dádiva de ouvir a tua palavra. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Novembro é um mês especial. Para nós especial, porque é o mês que nós agradecemos a Deus através de um dia também especial, o Dia Internacional de Ação de Graças. É um dia onde a nossa igreja, por exemplo, presta um culto a Deus, um culto onde não pedimos nada, apenas agradecemos. Agradecemos a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Espírito de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós temos muito a agradecer a Deus.
Pastor, mas esse ano foi tão difícil, um ano de pandemia, um ano de falecimentos, de mortes, de doenças, de crises. É verdade, foi um ano difícil, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Por isso, nós temos muito a agradecer. E o texto fala sobre isso. Fala da importância de nós agradecermos a Deus. No texto, Jesus tinha atravessado, junto com seus discípulos, o mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. E depois de atravessar esse mar, uma numerosa multidão seguia, porque Jesus havia realizado muitos milagres, muitas curas, e as pessoas queriam mais de Jesus. E Jesus então estava indo em direção a Cafarnaum. Mas no meio do caminho, Jesus para. E ao parar, e a multidão se aproximar, havia um problema. Porque aquela multidão estava ansiosa por ouvir Jesus, mas também estava começando a sentir fome. E eu não sei você, mas eu, geralmente, quando tenho fome, eu fico um pouco nervoso, um pouco ranzinza. Geralmente as pessoas têm essa tendência de ficarem um pouco nervosas quando estão com fome. E havia ali quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram mais de 15.000 pessoas. Agora imagine, 15.000 pessoas com fome. Os discípulos, já prevendo a situação, pediram: Jesus, manda esse pessoal embora, eles vão ficar com fome. E se nós formos dar comida para eles, não bastariam 200 denários. Só para os irmãos terem uma ideia, o denário era o salário de um dia de trabalho. 200 denários era o salário de mais de meio ano de trabalho. Agora, se pegar mais de meio ano de trabalho e comprar em pão, e ainda assim não ser o suficiente, era preciso muita comida. E não havia. O que havia era um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E esse menino, então, vendo a situação, oferece para um dos discípulos de Jesus. E esse discípulo chega para Jesus e fala assim: olha, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? E Jesus, então, não apenas aceita aquela oferta daquele menino, como também ele dá graças a Deus. Ele agradece. Sabe, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus é que nós também possamos aprender a agradecer mais. Na verdade, o apóstolo Paulo chega a dizer que em tudo devemos dar graças. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a agradecer a Deus. É isso que o texto nos mostra. Agradecer a Deus, por exemplo, em primeiro lugar, mesmo quando tudo que temos é muito pouco. O texto deixa claro: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não eram 5 pães, acho que era bengala, aqueles pães grandes que nós comprávamos antes, né? Não eram 5 pães enormes, não eram 2 baleias, eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos para mais de 15.000 pessoas. Ou seja, era muito pouco, era insuficiente. Você já passou por um momento na vida em que você percebeu que você tinha, ou o que você tinha era insuficiente? Aquele momento que você pensou assim: eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho paciência suficiente, eu não tenho amor suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Já passou por isso na vida? A vida volta e meia nos lembra, sabe, meu irmão e minha irmã, que nós não temos o suficiente. Nós não somos bons o suficiente. Seja para alcançar o céu, ou seja para resolver os problemas do mundo, nós não somos sábios o suficiente, nós não somos prósperos o suficiente. Na verdade, nós não temos o suficiente na vida. Por isso, nós precisamos de Jesus. Por isso, nós buscamos a Deus. Porque nós não temos o suficiente. Sabe, meu irmão e minha irmã, os milagres acontecem quando nós admitimos que nós não temos o suficiente. E quando buscamos a Deus e entregamos o pouco que nós temos, para que Deus então faça aquilo que é suficiente. São assim que os milagres acontecem. Foi assim no texto. O que o menino tinha era insuficiente, mas ele entregou tudo para Jesus, das mãos de Jesus, e aí Jesus faz um grande milagre, mais que o suficiente, com aquilo que era insuficiente. E assim vai ser com a tua vida.
Admita, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não tenho o suficiente, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Entregue, mesmo que seja, aos olhos de todos, muito pouco, mesmo que seja insuficiente, porque nas mãos de Jesus vai ser mais que o suficiente. Efésios 3:20 é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agradeça, mesmo quando o que você tem é muito pouco. Em segundo lugar, agradeça, mesmo quando o que você tem é muito simples. O texto diz que aquele menino chegou com 5 pães e 2 peixinhos. É muito simples. Não era um menu complexo, não era uma refeição cheia de ingredientes diferentes e também em abundância. Não, era uma coisa muito simples. Era 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu. Sabe, meu irmão e minha irmã, agradeça, mesmo quando o que você tem é muito simples. Sabe por quê? Porque Deus usa coisas simples. Um simples cajado abriu o mar vermelho. Uma simples pedrinha derrubou um grande gigante. Um simples lanche nesse texto alimentou uma numerosa multidão. Um simples eu creio realiza milagres e salvações, porque Deus usa coisas simples. Uma botija de azeite, um pouco de farinha, um punhado de sal. Quantos milagres aconteceram com coisas simples ou através de pessoas simples? O Senhor Jesus nos ensina isso. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por quê, pastor? Porque Deus usa pessoas simples. Porque Deus usa coisas simples. Agradeça. Deus escolheu você. O que você tem na mão pode ser simples, mas Deus pode fazer grandes milagres com aquilo que você tem. E em terceiro e último lugar, agradeça, mesmo quando tudo que você tem é muito desvalorizado. O texto diz que ele chegou com 5 pães e 2 peixinhos. Mas até os apóstolos falaram, os discípulos, mas o que é isso para tanta gente? Eles desvalorizaram o que aquele menino entregou. E quantas vezes nós nos sentimos desvalorizados? As pessoas não dão o valor que nós merecemos, ou que achamos que merecemos, ou não dão valor para aquilo que fazemos, ou para o pouco que nós temos. Mas Jesus não. O menino e a oferta dele foram desvalorizados, mas Jesus valorizou. Jesus aceitou a oferta e Jesus agradeceu por aquela oferta. Ele deu valor àquela oferta, ele valorizou aquela oferta. Sabe, meu irmão e minha irmã, valorize o que você tem, porque o que você tem e quem você é veio das mãos de Deus. Veio das mãos de Deus. Creia nisso. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. E Ele valoriza. Se Ele agradeceu, por que você não tem agradecido? Valorize. Valorize mais a tua vida. Valorize mais as coisas, nem que sejam poucas ou simples que você tem, ou até desvalorizadas. Sabe por quê? Porque Deus faz milagres. Valorize mesmo quando seja pouco. Porque quando não é suficiente, Deus faz mais que suficiente. Valorize, nem que seja simples, porque Deus usa coisas simples. E valorize, nem que seja desvalorizado pelas pessoas, porque Deus valoriza o que você tem. Agradeça a Deus. E agradeça a Deus também pela provisão de Deus. Não faltou nada nesse texto. Sabe, meu irmão e minha irmã, não vai faltar nada na tua vida. Entregue tudo para Deus. Nada vai faltar. Valorize a providência de Deus. Valorize a paciência de Deus. A paciência que Deus teve com esses discípulos nessa hora é a mesma que Ele tem conosco. E valorize o poder de Deus, os prodígios de Deus. Porque os milagres que Ele fez, Ele ainda faz hoje. E quer fazer também na tua vida. Então agradeça. Lembre-se que o milagre acontece quando nós admitimos que aquilo que nós temos não é suficiente, mas nós entregamos para Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer mais que o suficiente. Então agradeça. Mesmo quando tudo que você tem é muito pouco. Mesmo quando tudo que você tem é muito simples. Ou mesmo quando tudo que você tem é muito desvalorizado. Porque Deus valoriza você. E Ele valoriza o que Ele entregou nas suas mãos. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Então vamos agradecer? Senhor, obrigado por essa palavra. E obrigado pela Tua presença, Pai amado. E obrigado também por tudo aquilo que nós temos, ainda que seja pouco,
aos olhos de tantas pessoas, é o que o Senhor nos concedeu. E o Senhor, Pai amado, é poderoso para fazer do pouco muito. E esse muito alcançar vidas, abençoar pessoas, restaurar corações, alcançar toda a cidade, se for da vontade, ou até mais pessoas ainda. Pai, muito obrigado. Nós não merecemos. Nós nem temos o suficiente, mas nas tuas mãos é mais que suficiente. E eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial esta vida e esta família que agora participam desse momento. Pai querido, que essas vidas possam agradecer cada vez mais, porque é o Senhor que tem dado e é o Senhor que fará milagres por louvor da tua glória. Então, obrigado, Pai amado. Obrigado pelas nossas vidas e pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Então agradeça, porque é Deus quem tem te dado. E que Deus abençoe e guarde a tua vida, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, que o Senhor esteja derramando cada vez mais da unção, da graça e do conhecimento. O Senhor tem usado a vida dele para nos abençoar e nós podemos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Muito obrigado pela sua palavra neste dia ao nosso pastor Valdo Vargas. E vamos passar então agora para os nossos recadinhos. E o recado que eu tenho para as amadas irmãs, que estamos já findando, né, encerrando aí esse ano. Falta tão pouco já para o Natal. Parece que passou tão rápido, mas estamos então passando para as amadas irmãs os recadinhos aí do nosso ministério, nosso Momento Master. E o primeiro recado é para lembrar as irmãs que devido à pandemia nós vamos continuar com a nova diretoria, ou seja, uma nova diretoria com a mesma cara. Será a mesma diretoria que do ano de 2020 para o ano de 2021. Então vamos permanecer aí a mesma equipe, né? Que o Senhor também tem cuidado e abençoado todos os dias a cada um. Nós também vamos estar entregando nesse mês de novembro as lembrancinhas para os nossos pastores fraternos e suas esposas, né? Que foi o pastor Luciano e a Mauri e o pastor Josleia e Elisiane. Então, todos os anos nós temos aquele almoço, né, com os pastores fraternos, almoço sempre gostoso, mas devido então a esse momento aí de estarmos um pouco afastados, distantes e devido à pandemia, nós estaremos fazendo um culto de gratidão online e depois estaremos levando os presentes para os nossos amados irmãos. E também lembrando que semana que vem, toda a nossa terceira terça-feira do mês, nosso Projeto Ana, onde nós estaremos orando, intercedendo pelos nossos filhos e familiares, né? Onde mães estão orando e Deus estará agindo. Então não perca, semana que vem, no nosso momento, o Projeto Ana. Agora vamos passar também por um momento bem especial, né? Os aniversariantes. E louvo a Deus pelos aniversariantes desse mês. Lá no início, nós tivemos então o aniversário da neta, da noivinha fresca, né? Da Letícia, da neta da nossa amada irmã, né? Elisete. No dia 2 de novembro foi o aniversário da Letícia. Tivemos também no dia 5 o aniversário da nossa amada irmã Sinara, né? Que o Senhor abençoe e guarde toda a sua família e principalmente a sua vida. Nós louvamos a Deus pelo aniversário da nossa irmã. E o aniversário, também chegando, o aniversário da Thaís Toledo, né? A nora da Dona Rose, que estará aniversariando aí nesta semana. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida, Thaís, né? Derramando a unção e graça sobre a tua família. No dia 18, nós temos um aniversariante muito especial, né? A nossa amada irmã e sócia emérita, né? A Dona Lucy, no dia 18, aniversário, então, da nossa irmã Lucy. No dia 18 também, nós temos aniversariante, a esposa do nosso
presbítero Juarez, a Rosane, que estará fazendo aniversário, então, no dia 18. A nossa amada irmã Rosana, que Deus esteja abençoando. Também no dia 22, uma data muito especial, né? Um filho muito amado, que será aniversário do Lucas, né, Fontinelli Vargas, né? O Lucas Alexandre Fontinelli Vargas estará fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe essa vida preciosa, né? Que possa aprender a crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Sabendo que Deus é maravilhoso. No dia 28, também uma sobrinha minha fazendo aniversário, a Cíntia Fontinelli, né? Estará fazendo aniversário. Que Deus abençoe a vida dela também. E no dia 28 também estará fazendo aniversário o Luíde, netinho da nossa amada irmã Stael Esgarbosa, né? Filho da Fernanda e do presbítero Paulo, né? Que Deus esteja abençoando a vida do Luíde, que estará fazendo aniversário. Então, são esses recadinhos. E não perca, semana que vem tem mais no nosso Café com Gratidão. Que Deus abençoe sua vida. E dia 26 de novembro nós teremos o culto de ações de graça. Não perca, ore por esse evento, que Deus esteja abençoando muito essa data, né? E principalmente a nossa vida, que sejamos mais gratos a Deus. É isso que nós colocamos diante do altar do Senhor, que sejamos mais gratos todos os dias. Até semana que vem, Deus abençoe, um grande beijo.